Olá, sejam bem-vindos. Eu queria pedir a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva no canal e que também ajude aí com o seu like, que aí você vai estar contribuindo aqui com o canal para que o YouTube reconheça que ele é importante, que tanto esse vídeo ele tem a sua importância quanto o canal. Se a gente não tem assim, tipo as inscrições, né, das pessoas, quanto mais inscrições tiver, melhor é. E também o joinha, esse joinha aí ajuda bastante, porque esse canal, para ele poder ganhar uma dimensão um pouco maior, o YouTube precisa, né, perceber que a comunidade, né, que as pessoas que vêm aqui assistir os vídeos estão interessados, né, de uma certa forma. Então vocês precisam mostrar esse interesse e vocês acabam se mostrando com as suas inscrições, com o seu joinha, tá? Outra coisa também que é importante, o comentário. O seu comentário é muito bom mesmo e é muito bem recebido, muito bem-vindo aqui. Eu leio os comentários que são feitos aqui, procuro às vezes responder, né? Depende do comentário que é feito. Você pode dar a sua opinião, isso é importante. O assunto de hoje tem a ver com essa questão que está cada vez mais vindo à tona no que diz respeito à corrupção no governo Bolsonaro. E, por incrível que pareça, né, nós estamos já agora nesse momento, assim, está cada vez mais ficando um pouco mais acirrado o momento eleitoral. E você sabe que o Bolsonaro, ele já é a prática dele, né, a prática dele de muito tempo, desde quando ele começou, dele tentar ludibriar, tentar enganar a população, né, vindo na imprensa, vindo às quintas-feiras, né, que ele faz a sua live, a sua famosa live, e ele sempre tem uma novidade assim para poder, sabe, ludibriar a população, enganar a população. E ele tem todos os meios para poder fazer isso, né? Todos os meios que eu digo assim a seu favor. Ele tem o Congresso, né, uma grande parcela que é defensora, com o Centrão, que é a favor dele. Num certo sentido, ele tem também a Polícia Federal, né? Porque sob a coordenação da Polícia Federal, que está a favor dele, não assim contra o Bolsonaro. Ele tem a Controladoria Geral da União também, que o Augusto Aras, que é mais favorável ao Bolsonaro do que contra o Bolsonaro, tanto é que o Augusto Aras até agora, ele nem vi notícia, por exemplo, do Augusto Aras a respeito da CPI da Covid, né, que foi entregue lá na Controladoria Geral da União. Procuradoria Geral da União, falei errado aqui. E eu quero mostrar aqui para vocês, assim, de forma muito rápida, tá? Porque o Bolsonaro, no seu discurso, né, ele, inclusive agora pela campanha eleitoral, ele vem assim, afirmando de forma enfática de que o seu governo não tem corrupção. É aquela história da corrupção para dizer que a corrupção ficou lá atrás com os governos petistas, né? Então ele tenta, assim, ele acaba trazendo muita coisa da Operação Lava Jato, né? Isso é até engraçado isso, né? Ele acaba trazendo muitas coisas, assim, do que foi feito da Operação Lava Jato, numa clara, assim, evidência de que essa Operação Lava Jato, ela foi realmente, o acontecimento, né, tudo que foi feito da Operação Lava Jato, que chegou, inclusive, até prender o ex-presidente Lula, né, e que retirou o presidente Lula, né, da sua disputa eleitoral que ganharia em 2018. Então, assim, por trás, né, se você pegar assim, por trás do que é dito, você vai perceber muito claramente isso. Então eu vou ler aqui algumas notícias, até mesmo para nós passarmos assim a entender se o que o Bolsonaro vem o tempo inteiro dizendo que no seu governo não há corrupção, não existe corrupção no seu governo, se isso é verdadeiro, né, o que ele diz. Porque o que acontece é que muitas denúncias que a gente fica sabendo, elas não são levadas adiante. Elas começam num certo patamar, né, mas elas não vão adiante. Isso porque o Bolsonaro, ele tem assim, todos os seus trejeitos, né, as suas articulações que ele faz, para fazer com que essas denúncias elas não vá adiante. E para que muita coisa, né, em relação ao Bolsonaro acabe depois ficando no esquecimento.
né? Então ele tem todo um trabalho, quando eu falo ele, né, junto com a sua tropa, né, junto com o seu grupo que ele tem aí, muito bem articulado, das milícias digitais e tudo mais, ele tem todo assim essa metodologia maldosa, vamos dizer assim, né, para poder fazer com que essas denúncias acabem não indo muito longe. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a CPI da Covid, que é uma coisa engraçada, né, que parece que vai assim aos poucos caindo no esquecimento. O governo Bolsonaro registra ao menos 5 casos de suspeita de corrupção em 3 anos. Aí tem aqui algumas das listas, né, desses casos de corrupção. Eu vou dar uma lida aqui que é um pouco resumido, que está aqui. Apesar das declarações constantes do presidente Jair Bolsonaro de que não há acusação de corrupção em seu governo, ao menos 5 casos motivaram investigações ou denúncias para órgãos de controle. O episódio mais recente revelado pela Globo é de um ex-superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, que relatou à Polícia Federal uma suposta oferta de propina feita por um lobista. Ainda há outras investigações em curso, que apuram se houve irregularidades no Ministério da Educação, a história do Ministério da Educação, e até suspeitas de facilitação da exportação ilegal de madeira. No mês passado, contrariando os fatos, Bolsonaro afirmou que desde o início do seu governo não há denúncia sequer de corrupção. Uma afirmação que ele repete, ele vem repetindo, está no ano eleitoral, né? O governo que teve isso é a fala dele, o governo que teve um dos menores orçamentos da União, mas um dos que mais realizou obras em todo o Brasil, que não é verdade, né? 3 anos e 3 meses sem uma denúncia sequer de corrupção, que também não é verdade, que há denúncia de corrupção já há um bom tempo. Só lembrar, inclusive, que a gente não está nem considerando aqui as famosas rachadinhas, né, que já vem lá há muito tempo, né? Ontem, ao participar de cerimônia de cumprimento aos oficiais generais promovido no Palácio do Planalto, disse que se um dia aparecer alguma coisa, vai atrás. Ele vai atrás, assim, ele vai atrás, fazendo de tudo, né, para poder desviar a coisa, sabe, para que a denúncia ela não chegue até instâncias superiores, por exemplo, não chegue até o Supremo Tribunal Federal, só para dar um exemplo. Aqui é um mesclado de civis e militares que se entendem, isso é fala dele, tá? Que interagem, que têm amor à sua pátria. Nossa, que amor a essa pátria, né? E quer o melhor para o seu país. E essa intervenção se vê, inclusive, no combate a um vírus, um dos mais mortais que teve notícia ao longo de décadas do nosso país, o vírus da corrupção. Ele está falando aqui do vírus da corrupção. E é interessante porque esse amor pela pátria, nós tivemos aí a Covid, que mostrou, assim, esse grande amor que o presidente da República tem pelo nosso país, né? Quase em torno de 650, 660, estou meio que perdido, 1.000, né, o número de mortos pela Covid-19, que houve tudo o que vocês já sabem, o pouco caso, né, e sem dizer também que houve corrupção, né, nesse meio, aí com relação à questão das compras das vacinas e assim por diante. O INCRA, o advogado Marconi Gonçalves, que comandou a superintendência do Instituto no Maranhão entre novembro de 2021 e janeiro deste ano, contou em um depoimento à Polícia Federal que recebeu um pedido de propina logo após tomar posse. Ele já recebeu o pedido de propina já bem no início da posse. Em nota, o INCRA diz que apura suspeitas de irregularidade da superintendência do órgão no Maranhão. Só que, como eu disse para vocês, eles sempre colocam isso de que vai atrás, que vai mais o que a gente mais sabe são as articulações safadas mesmo, né? Ele chegou e disse para mim, o rapaz dizendo, né, que muitas casas seriam construídas no Maranhão e ele tinha interesse na construção dessas casas. E que se eu pudesse, de alguma forma, ajudá-lo, que não mexesse na equipe. Resumindo, ele disse, olha, rapaz, vamos fazer o seguinte, aqui todo mundo ganha o seu. Todo mundo ganha o seu. E você não vai ficar do lado de fora. Eu te dou 10%, descreveu Gonçalves ao Globo. Covaxin, outra corrupção. A suspeita da corrupção na compra de vacina indiana Covaxin foi uma das principais linhas de investigação da CPI da Covid, realizada no ano passado no Senado. Em paralelo à atuação dos parlamentares, o caso também é investigado pelo Ministério Público Federal. No ano passado, o Ministério Público Federal citou suspeita da ocorrência dos crimes de corrupção e superfaturamento na compra. O Ministério da Saúde chegou a empenhar 1,6 bilhão de reais para comprar a Covaxin.
no contrato mais rápido e com doses mais caras, mas cancelou posteriormente a compra. O governo e o Ministério da Saúde negam as irregularidades. É assim, ficam negando, né, o tempo todo, que é para dizer que não tem corrupção, né, mas elas estão claramente evidentes. Aqui tem obras na saúde do Rio, que é outro tipo de corrupção. O do Ministério da Educação, a Polícia Federal abriu, né, os inquéritos para investigar a atuação de pastores lobistas na pasta. Um focado no ex-ministro Milton Ribeiro e outro em 2 pastores que teriam intermediado os repasses de recursos para o município. Ao menos 3 prefeitos relataram posteriormente que os pastores pediram propina para auxiliar na liberação de recursos para suas cidades. Aí tem do meio ambiente também, que é outro caso também de corrupção envolvendo lá o ministro Ricardo Salles, tá? Que também está aí sob investigação. Mas para encerrar aqui a história aqui, compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas revolta políticos e internautas. As Forças Armadas compraram 35 mil unidades de Viagra e empenhou 2,1 mil reais para a compra de minoxidil e finasterida, os 2 principais meios para combater a calvície, né? A calvície masculina. A compra pelas Forças Armadas de 35 mil unidades de Viagra e remédios para a calvície masculina causou revolta nas redes sociais. Segundo a Marinha e a Aeronáutica, a compra de Viagra visa o tratamento de pacientes em hipertensão arterial pulmonar, uma doença grave e progressiva que pode levar à morte. Políticos e internautas fizeram piada do caso e lembraram que, sob o governo Jair Bolsonaro, as Forças Armadas têm um histórico de compras suspeitas, como picanha e filé mignon. E ainda tem também as cervejas, né? Lembram das cervejas também? Tá aí. Como que não tem corrupção? Aí esses dias, encerrando de vez, acho que foi ontem, eu fui no TikTok, eu tava até achando graça. Tinha lá um grupo de defensores do PT, né? Defensores do Lula. E aí eles entraram com esses casos aqui, os casos de corrupção no governo Bolsonaro. Eu achei interessante o comentário que o pessoal fazia lá, que era a turma do combate, né? Os defensores do Bolsonaro. Aí tudo que era falado, como esses casos que eu estou citando aqui, o caso do Ministério da Educação foi muito falado, né? Eles arrumavam todos os meios para poder defender, né? E é engraçado que como a coisa ainda ela não foi ainda para uma investigação mais séria, né? Não teve um resultado de investigação, essas pessoas, é engraçado, elas já sabem de tudo. Elas dizem que tudo isso é uma invenção, que a imprensa que está querendo atacar o governo, ou seja, se eu sou uma pessoa, né, que paga impostos, que eu sou eleitor, né, eu elejo, eu não votei no Bolsonaro, né, é bom que se diga. Mas assim, eu estou querendo dizer de um modo geral da população, né, se nós somos pagadores de impostos, se somos nós que colocamos deputados, senadores, presidente da República, governo, prefeito, eles estão lá por causa de nós. A gente tem que cobrar e ao mesmo tempo suspeitar de coisas que nós estamos vendo que é errado. E o que acontece com essa população, essa turma que quer assim fazer de tudo para defender o Bolsonaro? E olha que ele ainda tem subido nas pesquisas. É incrível um negócio desse. Eu jamais vi uma situação como essa em toda a minha vida. Nunca vi. Já beirando aí os 56 anos, né? E eu nunca vi uma situação como essa. Nunca vi. Todas as histórias de governos, assim, a gente vê pessoas a tal ponto, né? Parece que meio que dá a vida por um cara igual esse, né? Um cara que a gente vê assim, a característica e também a representatividade, por exemplo, das milícias. Eu falo dessas milícias que matam, né? Um cara que a gente sabe muito bem que ele não tem nenhum merecimento enquanto presidente da República do nosso país, de maneira nenhuma. É uma tragédia. Um Brasil no caos. E tem gente achando que o Brasil está bem.
Aonde que essas pessoas veem que o Brasil está bem? O Brasil está bem como? E eu tenho hora que eu tenho que... Mas não adianta você ficar em cima. O cara, às vezes, ele está comendo osso. Ele está roendo o osso, né? Comer o osso não tem jeito. Ele está roendo o osso. Ele está na miséria. Ele está sofrendo as consequências. Mas ele ainda acredita num cara igual esse. Num ex-presidente como esse. É incrível. Obrigado e até a próxima.